Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do YouTube da Clínica Prolive. Eu me chamo Eduardo Sertan, sou médico, ginecologista, especialista em reprodução humana e infertilidade conjugal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a fertilidade após os 40 anos de idade. Antes da gente começar o vídeo propriamente dito, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e darem uma curtida no nosso vídeo. Isso ajuda muito a propagar esses nossos vídeos para as pessoas que também têm interesse nesse mesmo assunto. Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a fertilidade após os 40 anos de idade. Bom, antes da gente começar a parte mais técnica do vídeo, a gente vai falar por que isso é um tema tão atual. Hoje em dia a gente vê que a maioria dos casais, a maioria das mulheres, está tentando prolongar a gestação, ou seja, retardar um pouco esse processo, porque isso é natural. A gente vê que hoje em dia, com o papel da mulher na sociedade, que é mais que natural, a gente começa a ter outras prioridades, né, na nossa vida, inclusive engravidar, formar uma família. Então, consequentemente, os casais, as mulheres, estão com a tendência de engravidar mais tarde. Então, antigamente, se a gente for comparar com a nossa geração passada, nossos pais, nossos avós, eles engravidavam muito mais cedo, o casamento era muito mais cedo, a gestação era muito mais cedo. Como consequência disso, a gente está vendo com frequência as mulheres engravidarem pelo menos acima depois dos 35 anos e também depois dos 40. Isso é uma coisa natural que está acontecendo pela essa nova conformidade da sociedade, mas isso pode acarretar algumas dificuldades, alguns problemas, que hoje no vídeo a gente vai desmistificar tudo isso. Então, começando falando sobre gestação, a gente sabe que a mulher, quando está dentro do útero da mãe ainda, ela já tem todos os óvulos que ela vai ter para o resto da vida. Ou seja, a mulher tem uma reserva ovariana finita. Então, com essa informação, a gente sabe que esses óvulos não vão durar para sempre. Então, quanto mais velha a mulher, teoricamente, menos óvulos ela vai ter, a reserva ovariana vai diminuir. Outra coisa importante em relação ao tempo, que é um dos únicos fatores na reprodução humana, na infertilidade, que a gente não tem controle. Às vezes a paciente tem uma trompa obstruída, às vezes é o marido que tem uma qualidade do espermograma ruim. Isso tudo a gente consegue contornar, consegue tratar, tem opções de tratamento. A idade, na maioria das vezes, é um fator que a gente não tem controle, tanto na quantidade de óvulos, quanto na qualidade, principalmente, né? A gente sabe que tem mulheres de 42 anos que têm uma reserva ovariana boa, só que a qualidade ela é igual para todas as mulheres da idade dela. Ela tem 42 anos e os óvulos, então, vão ter 42 anos. A gente vai enxergar esses óvulos como uma célula. Se a gente for comparar uma célula, por exemplo, da nossa pele, quando a gente tinha 20 anos, ela é diferente de quando a gente tem 30, quando a gente tem 40, quando a gente tem 50. O óvulo é a mesma coisa. Então, a grande variável que vai influenciar nessa idade, nessa dificuldade de engravidar, nessa gestação após os 40 anos, é a qualidade e também a quantidade dos óvulos. Então, é por isso que esse tema é tão atual e tão importante, né? Quais são as dificuldades que essa mulher vai ter de engravidar após os 40 anos? A gente sabe que mais ou menos por ciclo, né, essa paciente tentando engravidar espontaneamente através da relação sexual, ela vai ter uma chance de 5 a 9% de engravidar nessa idade, né? Então, por ciclo, né, por tentativa. Então a gente vê que é uma chance pequena comparada com uma paciente mais nova, né? Isso tudo por causa dessa quantidade, dessa qualidade dos óvulos, né? Quando a gente vai fazer essa probabilidade, essa chance da paciente engravidar através, por exemplo, de uma fertilização in vitro, essa chance vai para 20% por tentativa, por transferência de embrião. Então, a gente vê que já aumenta um pouco, mas ainda é uma chance de 20%. Se a gente for comparar com uma paciente de 32 anos, 33 anos, que está tentando engravidar espontaneamente, é uma chance parecida. Então, a gente tem que ver que é possível engravidar após os 40 anos. Não é uma missão impossível, como eu disse, é um cenário muito, muito frequente hoje em dia. Então, a gente tem que estar atento sobre essas dificuldades, sobre as possibilidades de tratamento que a gente tem. Ou seja, o que é muito importante
quando a gente vai chegando perto dos 40 anos e tem uma previsão de querer engravidar futuramente. É sempre importante a gente marcar uma consulta com um especialista para fazer uma consulta ou pré-concepcional, ou se uma paciente já está com dificuldade de engravidar, a gente sabe que após os 35 anos a gente tem um período mais curto de tentativa de engravidar, né? Até os 35 anos a gente pode até ter 12 meses de tentativa de gestação espontânea antes de classificar esse casal, essa paciente com uma dificuldade de engravidar, uma infertilidade, né? Após os 35 anos a gente reduz esse tempo até 6 meses e após os 40 isso é muito individualizado. É uma conversa com o casal, com a mulher, sobre o que ela quer fazer. Ela quer tentar uns meses antes, espontaneamente, para tentar engravidar, caso todos os exames estejam normais, ou ela quer tentar partir para um tratamento logo, um tratamento de reprodução assistida, seja a inseminação, seja a fertilização in vitro, né? Então é muito importante essa mulher, esse casal, ter uma consulta com um médico especialista, ela conseguir saber qual o cenário atual dela, se ela tem chances de engravidar espontaneamente ainda, se é melhor ela tentar um tratamento. É sempre uma escolha compartilhada entre a paciente e o médico. Então, como eu disse anteriormente, o grande X da questão da gestação após os 40 anos é de fato a qualidade dos óvulos. Então, quando a gente vai avaliar essa reserva ovariana da mulher, só um minutinho. Quando a gente vai avaliar a reserva ovariana dessa mulher, a gente vai pedir principalmente alguns exames de sangue e um ultrassom transvaginal. Essa reserva a gente avalia pelo hormônio antimileriano, também pode ser avaliado pelo hormônio FSH, que é o folículo estimulante, e pela contagem de folículos antrais. Quais são os grandes riscos de engravidar após os 40 anos, né? A gente sabe pela gestação em si, é uma gravidez de maior risco quando comparada com uma paciente mais nova, né? Uma paciente de menos de 35 anos, aumenta alguns riscos como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, parto prematuro, isso tudo independente dela fazer um tratamento de reprodução assistida ou não. Isso está inerente à idade dela quando ela engravidar. E qual é outro risco para o neném, por exemplo, de uma gestação acima de 40 anos? A gente sabe, né, justamente aquilo que eu falei sobre a idade dos óvulos, os óvulos eles têm a idade que a mãe tem, ou seja, 40 anos. Então o óvulo é uma célula mais velha, né, uma célula de 40 anos. Então, a chance dessa célula ter algum erro de divisão quando ela é fecundada, quando tem um encontro entre o espermatozoide e o óvulo, que pegam 23 cromossomos da mãe e 23 do pai, o grande problema dessa célula mais velha, da idade avançada da mulher, é você ter um erro de divisão e você tem uma má formação relacionada ao cromossomo, ao numeral de cromossomos. Então é por isso que é muito comumente dito que a paciente mais velha tem mais chance de ter aneuploidia, que são aquelas doenças relacionadas ao número de cromossomos. Então, por exemplo, a síndrome de Down, que é a mais famosa, né, dessas aneuploidias, que é a trissomia do 21. Em vez de você ter um par de cromossomos, um do pai e um da mãe, a gente tem 3 cromossomos. Então, essa é uma alteração que pode acontecer quanto mais velha for a mulher. Agora, um exemplo. Se uma paciente congelou os óvulos com 32 anos e agora vai usar esses óvulos com 40 anos para conseguir engravidar. A chance dela de engravidar é na idade que ela congelou os óvulos. Então, a chance dela de engravidar é de uma mulher de 32 anos. Assim como a chance desse embrião ter alguma aneuploidia é de uma mulher de 32 anos. Então, por isso que a gente geralmente fala sobre o congelamento de óvulos para pacientes que não têm uma pretensão de engravidar nos próximos anos. Mas, voltando às pacientes acima de 40 anos, né? A gente sabe hoje em dia que pelos tratamentos que a gente tem na reprodução assistida, é uma gestação muito possível, é uma gestação que a gente, na maioria das vezes, vai encorajar esse casal a tentar, porque a gente tem resultados muito bons. Claro que a gente tem que sempre botar na mesa para os pacientes os riscos dessa gestação, mas na maioria das vezes a gente tem uma taxa de sucesso muito boa. Se a gente for pensar naquele número que eu falei anteriormente, de 20% de chance de sucesso por transferência, teoricamente, depois de 5 transferências,
a gente tem uma gestação. E não necessariamente são 5 tratamentos, tá? Se a paciente fez um estímulo para fertilização in vitro e conseguiu congelar 6 embriões, ela pode tentar até 6 transferências com um tratamento só. Então, o grande desafio mesmo é a gente conseguir esses 6 embriões de qualidade com um tratamento só. Como eu disse, o grande X da questão é a idade e a qualidade do óvulo. Isso que vai influenciar diretamente no sucesso do tratamento. O que eu sempre digo e que eu falei agora há pouco é a importância do planejamento dessa gestação para o casal ou para as mulheres que querem engravidar mais velhas. Então, assim, se essa paciente já tem essa noção que não vai querer engravidar tão cedo, talvez conversar com um especialista sobre o congelamento de óvulos, ou se ela conheceu a pessoa somente com 39, 40 anos, antes não queria engravidar, não tinha pensado em relação ao congelamento de óvulos, fazer uma consulta pré-concepcional, avaliar as chances, quais são as outras alternativas. Então é muito importante você ter uma conversa com um médico especialista ou com o seu ginecologista, para você estar bem a par das suas chances, dos riscos e das alternativas que futuramente, se você precisar, você tem ao seu dispor. Por final, eu queria falar sobre ovodoação, porque em alguns casos, como eu disse no início do vídeo, a reserva ovariana é finita. Então, às vezes uma paciente pode chegar para tentar engravidar ou está tentando engravidar e não consegue, e a gente vai fazer uma avaliação e a gente vê que essa paciente já não tem mais óvulos, está perto da menopausa e não tem mais os seus próprios óvulos para conseguir engravidar. Uma das alternativas muito usadas hoje em dia é a ovodoação. A gente pega um óvulo doado de uma paciente que não pode ser conhecida, isso a gente vai falar em próximos vídeos, um óvulo doado, e essa paciente vai gerar esse neném no seu próprio útero, usando ou o esperma do marido, ou também o esperma doado, caso ela não tenha parceiro, ou pode ser também o esperma doado, caso seja um casal homoafetivo. Isso é cada vez mais frequente nas pacientes que já estão perto da menopausa. Queria muito agradecer vocês ficarem comigo até o final do vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem mandar aqui nos comentários ou podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais e vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Obrigado.